Clínica Rural, a gente já mostrou pulverização em diversas culturas: trigo, soja, cana. Hoje vamos falar de pulverização em citros. O objetivo é o mesmo: evitar perdas e prejuízos e aumentar a produtividade. O princípio para a aplicação do produto também não é diferente: usar a quantidade suficiente para ter efeito sobre o alvo. A pulverização pode ser empregada tanto para nutrição via foliar, como para controlar doenças e pragas. Mais uma vez, estivemos em Catanduva, interior de São Paulo, para mostrar como fazer as aplicações com segurança e eficiência. Hoje, cerca de 60% do que se usa em máquina agrícola para produzir citros é com pulverização. Então, a gente tem que ficar muito atento quanto à qualidade, fazer uso de tecnologias atuais, né, que tornam o nosso negócio mais viável face à situação da citricultura, que hoje está mais difícil. Então, a gente tem que sempre ir em busca de condições que favoreçam a nossa atividade, que torne-a cada vez mais econômica. É importante deixar claro que o uso do EPI, ou equipamento de proteção individual, é obrigatório. A pulverização ocorre em condições onde os fatores climáticos interferem no processo. Por isso, deve-se entender o ambiente como um todo. O produtor muitas vezes se preocupa em saber qual a dosagem, qual o preço e para que serve o produto. E apenas isso define uma boa pulverização na visão tradicional do agricultor. Tem outros pontos mais importantes do que esse. Precisamos saber, de fato, como é que esse produto age, aonde esse produto deve ser depositado e de que maneira ele deve ser depositado, como deve ser a distribuição dele no alvo, para que a gente obtenha do produto químico a maior eficiência do seu potencial. Algumas vezes nós desperdiçamos produto porque não colocamos no alvo correto. É preciso conhecer de fato o que se vai controlar. Um dos pontos-chave é entender onde está o problema a ser controlado e como fazer a aplicação em função do produto. No trabalho de consultoria que nós realizamos em alguns produtores de citros, a maior dificuldade que nós encontramos é o entendimento do agricultor de todo esse pacote interagindo ao mesmo tempo. Entender que uma pulverização com foco específico da parte interna da planta não é a mesma do que uma pulverização da parte externa. E que não basta variar a velocidade da máquina para conseguir o perfeito resultado. Nós precisamos entender mais. Quem é que leva o produto até o alvo? A maior dificuldade é qual é a gota, ou seja, qual é a unidade que vai transportar o produto químico até nesse alvo desejado. Isso faz com que nós tenhamos grandes desperdícios de produtos. Atualmente, na condição atual, o custo de produção do produto químico mais as pulverizações giram na ordem de 40% até 50% do custo total de produção. Imaginem, nós temos que trabalhar com essa ferramenta não só no sentido de um bom controle, mas num ajuste adequado de custo de produção e no respeito, de fato, ao meio ambiente. Na citricultura, o volume de cauda está em torno de 3.000 litros por hectare. Este volume pode ser reduzido, tornando a pulverização mais econômica. O tamanho certo de gota de pulverização pode reduzir o volume de cauda sem a perda de eficiência do produto. A gota minúscula é medida em micron. 1 micron equivale a 1 milésimo de milímetro, ou seja, 0,001 milímetro. Em plantas arbustivas como a laranja, o tamanho ideal de gota está em torno de 150 a 200 micra, que é o plural de micron. Se a gota for muito fina, pode sofrer evaporação ou deriva. Se
Se for muito grossa, ao encontrar o alvo, ela escorre, dando menor cobertura e exigindo maior volume de cauda. Entender o alvo que vai ser depositado e o produto que eu estou utilizando é parte fundamental para uma boa pulverização. Se eu estou trabalhando para controlar o ácaro da leprose, que já é uma praga que ocorre em folhas, em frutos, em ramos e inclusive no tronco da planta, é necessário que minha pulverização consiga colocar a maior quantidade de gotas em todos esses alvos, inclusive no tronco. Por isso, eu tenho que regular a minha máquina em termos de volume de ar deslocado para que consiga levar as gotas até esse alvo. É bom lembrar que, embora os objetivos da pulverização sejam os mesmos, a maneira de aplicar o produto e os equipamentos variam conforme a cultura. Neste caso, com o pomar ainda novo, foi desenvolvido um equipamento próprio para esta situação. É um equipamento que ele acompanha a oscilação do terreno. Ele é um pulverizador abrangente, com 2 colunas de bico próprios já, com bico leque, projetado para esse tipo de aplicação. Ele não precisa de deslocamento de ar para mandar a gota até o alvo, né? A gota ela vai ter o caminhamento natural em função do tipo de bico usado e vai de encontro com a qualidade que a gente vem já mencionou anteriormente para esse tipo de situação. O grande trunfo do uso de um equipamento como esse, nessa situação, tá? É que aqui nós estamos diante de um plantio feito em nível, o terreno é meio irregular e esse sistema de equipamento em trapézio, ele vai acompanhar a regularidade do terreno, ele tem esse tipo de movimentação onde não vai enroscar nem quebrar, dando uma qualidade excelente de aplicação. A principal vantagem dessa aplicação é que nós pulverizamos somente na planta, tá? Evitando o desperdício de produto entre o espaço vago das plantas, que com isso nós vamos trazer para o citricultor uma economia de produto. Além disso, este equipamento possui um sistema móvel de direcionamento dos bicos. Conforme o pomar vai crescendo, ou se você tiver um outro talhãozinho de um stand um pouquinho maior, você pode direcionar os bicos, melhorando a qualidade de aplicação, tanto nessas laterais como nessa superfície aqui, também tem o mesmo movimento. Com isso, você tem uma qualidade de aplicação muito melhor. A melhor maneira para avaliar a qualidade da aplicação é usar o papel hidrossensível. Nele, é possível observar se o produto atingiu o alvo e a qualidade de cobertura. Nós temos esse tipo de aplicação aqui, que a gente considera ideal, gastando-se em média 750 ml de calda por planta, que em outro tipo de aplicação a gente gastaria no mínimo o dobro. A segurança também é um importante fator a ser considerado. Um dos aspectos interessantes deste pulverizador envolvente é que, como ele é adaptado num tanque já existente na propriedade do citricultor, a bomba vai acoplada direto na tomada de força, eliminando o uso de cardan. Isso é interessante por alguns motivos. Primeiro, a grande maioria dos citricultores não usam a capa protetora do cardan, que é um quesito de segurança muito importante para evitar acidentes. O segundo ponto é que, ao fazer as manobras nas propriedades citrícolas, como o trator tem que esterçar muito, o cardan precisa ser desligado nas manobras. Ao desligar, você acaba exigindo um grande uso de embreagem, fadigando o trator, além de deixar a bomba desligada, comprometendo a falta de agitação dentro do tanque. Existe uma tendência mundial dos tratores serem cabinados na agricultura. Com isso, os comandos existentes nos pulverizadores tendem a serem fabricados através do sistema eletromecânico, onde o regulador de pressão
é mecânico e o acionamento da pulverização se dá através de uma válvula elétrica. E dentro lá da cabine, junto à mão do operador, tem uma caixinha com dispositivo elétrico, onde através de um simples botão de liga e desliga, ele faz o acionamento da pulverização. E isso garante segurança do operador. Neste bloco, você viu que a pulverização é uma técnica moderna para garantir produtividade. Mas é preciso conhecimento e uso de tecnologia. Depois do intervalo, a gente mostra outros equipamentos de pulverização. Fique ligado que num instante a gente volta. Voltamos com o Técnica Rural. Neste programa estamos falando de pulverização em citros. Na primeira parte, a gente mostrou que usando o tamanho certo de gotas, dá para diminuir o volume de cauda. E que é possível otimizar a aplicação usando o equipamento adequado para a fase da cultura. Tudo isso para quê? Para melhorar a eficiência, é claro. Não é à toa que somos, disparado, o maior produtor mundial de citros. Seria difícil chegar neste nível sem o uso de tecnologia. O Brasil detém mais de 40% de toda a produção de laranja do planeta. O estado de São Paulo é o maior produtor de laranja do mundo. Ele movimenta mais de 9 bilhões de reais por ano e dá emprego para mais de 400 mil pessoas, emprego ativo. O país exporta mais de 2 bilhões de dólares em suco de laranja e detém mais de 80% desse mercado, que cresce de 2% a 4% ao ano. Com toda essa importância, a nossa citricultura vem vencendo vários desafios ao longo dos anos. Além do preço da caixa de laranja, também problemas fitossanitários com pragas e doenças. Nas aplicações em plantas adultas, o turboaplicador é um equipamento muito utilizado. É uma máquina que tem um ventilador, cuja função é retirar o ar seco de dentro da planta e colocar novo ar saturado de gotas. É importante lembrar que o agricultor tem que selecionar um pulverizador que seja compatível com a altura de plantas do seu pomar, ou seja, ele tem que ter uma máquina capaz de tratar suas plantas em toda a sua altura, e para isso nós temos uma máquina como essa aqui. Para fazer um bom trabalho, alguns pontos são fundamentais. Por exemplo, número 1, a rotação na tomada de força tem que estar com 540, como foi previamente projetado pelos fabricantes. Número 2, a distância que a máquina passa das plantas. Nós temos uma distância que tem que ficar entre 1 metro, 1,5 metros. Se ficar muito próxima, não vai distribuir corretamente esse ar saturado de gotas. Se ficar muito distante, nós vamos ter problemas, porque também não vai distribuir. Eu vou ter ações externas, como o vento. Neste tipo de equipamento, a gota deve ter o tamanho certo para ser transportada pelo vento. Como mostramos no começo do programa, o tamanho ideal é de 150 a 200 micra, nem maior, nem menor. Muitos produtores costumam usar equipamentos com bicos alternados, mas será que a eficiência é boa? Estes bicos normalmente que a cultura brasileira, o citricultor brasileiro usa, achando que com esse tipo de montagem o equipamento vai conseguir fazer uma distribuição e um transporte de gotas de maneira uniforme. Isso não é verdade. Pois bem, alguns já identificaram esse problema. E aí alguns fabricantes passaram a construir os equipamentos com um ramal especial, um ramal contínuo, onde com isso a vantagem é padronizar
o tipo de jato, tentando adequar um pouco melhor a distribuição de gotas. Existe ainda um terceiro sistema, onde nós colocamos a duplicação de bicos. E nesse exato exemplo, nós selecionamos uma ponta ideal que gera as gotas entre 150 e 200 micras, permitindo uma excelente distribuição dentro da planta. Como estamos discutindo o princípio do turbopulverizador, o produtor pode avaliar de maneira bem simples a distribuição de ar na máquina. Pegamos uma estaca, amarramos uma fita, e a fita ela vai ter uma direção em função do vento gerado pela máquina. E aí nós conseguimos entender como é que está a distribuição deste vento dentro da planta e entendemos como é que vai ser o transporte de gotas na planta. Se tiver uma deficiência em algum ponto, tenho certeza de que a pulverização neste ponto com deficiência não vai ficar boa e o problema fitossanitário vai persistir. A maioria dos equipamentos para pulverização em plantas adultas de citros utiliza corrente de ar por meio de ventiladores. Mas, em alguns casos, em vez de ventilador, utilizam turbinas. A turbina, diferente do ventilador, ela comprime o ar, ela gera maior força no ar, não deslocando o maior volume, mas deslocando a maior velocidade de ar, o que permite direcionar o ar por tubulação até pontos definidos, aonde me interessa fazer uma melhor pulverização. Neste caso, enquanto todos os equipamentos que usam ventilador forçam a entrada do ar, passando pelas folhas e pelos frutos para chegar no centro da planta, eu posso desviar o fluxo de ar para uma barra inferior à planta, que pulveriza de baixo para cima, promovendo uma cobertura muito superior na parte de tronco, na parte central da planta, principalmente numa pulverização de cochonilha ou numa pulverização por ácaro da leprose. Da mesma forma, os ventiladores normais deixam escapar tangencialmente à parte externa da planta grande parte do produto aplicado. Neste caso, eu tenho uma aplicação com uma barra superior que pulveriza de cima para baixo, provocando uma melhor cobertura no ponteiro e na parte central da planta. Esta área, tradicionalmente, é pulverizada na ordem de 3.500 litros por hectare. Nessa aplicação que nós fizemos, o equipamento está ajustado para 2.200 litros por hectare, promovendo essa cobertura que pode ser vista aqui, com os frutos colocados na entrada e na saída e essa folha lá no ponteiro. As máquinas convencionais têm algumas dificuldades de cobertura na posição de entrada e saída da planta. Em função da barra inferior, isto não ocorre nessa pulverização. Nas máquinas atuais, existem alguns itens de segurança e qualidade que interferem muito na operação do sistema. Um deles é o protetor de cardan, um componente de extrema importância para a segurança dos usuários. É norma, é lei, mas mais do que isso, é segurança real para o operador. Um outro ponto importante é a posição onde estão colocados os filtros dos pulverizadores. Eles têm que estar em local de fácil acesso, para que faça manutenção na posição vertical, não tendo que dobrar o braço para fazer a retirada do filtro, porque isso possibilitaria a entrada de produto dentro do EPI e quando voltaria para dentro da luva. Temos aqui outros componentes de grande importância no pulverizador. Um é o reservatório de água limpa, que deve ser mantido com água limpa para que o operador possa se higienizar em caso de ter que desentupir um bico e lavar o EPI ou lavar as mãos. Ou mesmo em caso de um acidente, de um respingo no olho, é importante que tenha água limpa disponível na máquina. O outro é o incorporador e o lavador de frascos. Então esse é um equipamento que permite facilitar a colocação do produto químico sem ter que subir no pulverizador, ganhando tempo, ganhando segurança, e depois fazer o processo de lavagem de embalagem de forma pressurizada, o que ajuda a descontaminar a embalagem para descarte.
Nesse equipamento existe uma outra variável interessante, que para fazer a multiplicação na polia, para a rotação da turbina, não existe correias. Nesse caso específico, é uma caixa de câmbio que permite ter 2 velocidades. Isso reduz o consumo de combustível porque a transferência de energia é feita com maior eficiência, se comparado com a correia. E não tem a variação durante o dia das questões de regulagem da correia quente ou da correia fria, provocando dilatação e, portanto, desempenho da máquina. Produtividade, qualidade, tecnologia e segurança são itens de peso na produção de citros. Potencial de produção a gente sabe que tem. E com certeza foi com muito trabalho que conquistamos este lugar de destaque no cenário mundial. O Técnica Rural de hoje termina aqui. Acesse a nossa página, dê a sua sugestão, participe. O endereço é www.canalrural.com.br. Até a próxima!